Oi, tudo bem? Boa noite. Estou esperando o Dr. Mário entrar aqui pra gente dar início à nossa live. Estou voltando a fazer lives, meninas. Vocês podem enviar algumas perguntinhas relacionadas ao tema da live durante a live aqui pelos comentários ou pela caixinha de perguntas, que são abdominoplastia, sem dreno, fast track recovery e também cirurgia segura, que é cirurgia em hospital. Oi, Dani. Oi, doutor, tudo bem? Olá, Mari, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem por aqui? Obrigada, doutor, por ter aceito participar dessa live. Eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas que ainda não o conhecem, de onde que o doutor é, sobre sua formação. Ok, então eu sou o Mário Bongiolo, tá? Sou cirurgião plástico em Curitiba, né? Terminei a residência de cirurgia plástica em 2011, então nós temos já quase 10 anos aí de formação, tá? O meu foco, né, do consultório é esses temas que a gente vai falar aqui agora, né? Que é a abdominoplastia sem o uso de drenos e a cirurgia de prótese de mama com recuperação rápida. E O, o doutor atende em Curitiba. Isso, o consultório fica no bairro Água Verde, em Curitiba, tá? E as cirurgias, né, que a gente já vai comentar um pouquinho para frente, mas todas as cirurgias a gente faz sempre em hospitais. Então, obrigada, doutor. Eu vou dar início aqui às perguntinhas. A gente vai começar com abdominoplastia sem dreno. Ótimo. Como é feita a abdominoplastia sem dreno? Então, a técnica de abdominoplastia sem dreno, ela só é possível quando a gente usa, né, na pele que foi descolada, alguns pontos para readerir, né, essa pele na região da musculatura. Quando esses pontos não são feitos, né, a área abaixo da pele que fica descolada é obrigatoriamente necessário colocar dreno, né? Então, com os pontos, você elimina a necessidade dos drenos, né? Isso já é demonstrado na literatura médica, né, desde o final dos anos 90, né, até um cirurgião plástico brasileiro que descreveu inicialmente, o Dr. Ricardo Baruti, né, e mostrando as vantagens, né, em você fazer essa cirurgia, tá? A principal vantagem, né, é claro, é a mobilidade do paciente no pós-operatório. Você imaginar que da cirurgia plástica, a que causa mais restrição de movimentos, né, no paciente é sim a abdominoplastia. E você tendo o dreno, isso prejudica ainda mais, né? E isso une diretamente o quesito também de segurança, porque o paciente precisa estar se movimentando, caminhando, né, deambulando no pós-operatório. Então, o dreno acaba limitando isso um pouco. Então, você não utilizar o dreno na abdominoplastia, além, né, da vantagem de conforto, também acaba deixando a cirurgia mais segura. E também evita tanta infecção, né, no pós-cirúrgico, porque pode entrar alguma bactéria ali pelo fiozinho do Exatamente. dreno. O dreno, ele é uma porta de entrada, né? Então, o tempo que você fica com o dreno, você está sujeita a ter o risco maior de infecção. Então, outra vantagem, né, de não se utilizar o dreno é, sim, a questão da infecção. E muitas pacientes perguntam assim, nossa, doutor, e todo aquele líquido que sai pelo dreno, né, para onde que vai, né? Então, isso que é importante, assim, frisar de novo, que quando a gente faz os pontos de adesão, né, você não fica com a área descolada. Então, não tendo área descolada, a formação de líquido que ocorre ali é muito menor, né? Então, se você deixa toda a área descolada, como acontece quando se utiliza dreno, a formação de líquido é maior, né? Por isso que acaba juntando tanta coleção, né, e secreção no dreno quando ele é utilizado. Uhum. E pode ser utilizado desde a abdominoplastia reversa até na abdominoplastia normal? Isso, em qualquer cirurgia, toda cirurgia plástica, ela envolve área de descolamento, né? Seja de pele, seja de musculatura, enfim, sempre vai ter área de descolamento. Se essa região descolada foi readerida, né, com pontos ou
preenchida, né, que é no caso da prótese de mama, você não precisa colocar um dreno na região, porque você não vai ter uma área que a gente chama de espaço morto, sabe? Então, em qualquer cirurgia plástica que você faça esses pontos de adesão, você não há necessidade de utilizar dreno. Então, serve também para abdominoplastia reversa, sim. E como que é o pós-operatório? Precisa de drenagem? Como que funciona? Sim, Cintas, malhas? o pós-operatório é semelhante, né? A quantidade de drenagem é semelhante, né? Porque o inchaço causado no pós-operatório, isso vai ser independente de utilizar o dreno ou não, tá? Então, o edema, né, no pós-operatório é líquido que ele vai ficar nos tecidos do nosso corpo, não, né, é diferente do seroma, né, que é aquele líquido que sai pelo dreno, que aquele é um líquido solto ali dentro. O líquido que acumula de inchaço, ele fica dentro do tecido, seja dentro da célula ou entre as células, né? Então é o edema, isso é diferente do líquido que é coletado, tá? Então a necessidade de drenagem no pós-operatório é praticamente a mesma, né? E eu falo para os pacientes sempre assim que quanto maior a sua cirurgia, né? Então, se pegar uma paciente que vai fazer uma abdominoplastia e vai fazer uma pequena área de lipoaspiração, o edema gerado, né, nessa cirurgia vai ser menor, comparado com uma paciente que vai fazer uma grande lipoaspiração associada. Então, modifica-se, né, o pós-operatório conforme o tamanho, o porte da cirurgia. Uhum. E qual é a indicação da paciente para ela poder fazer essa abdominoplastia sem dreno? Existe alguma restrição? Não, eu não utilizo dreno já desde 2013, sabe, Mari? Então, eu lembro até hoje a última paciente que eu acabei utilizando dreno. E usava inicialmente até por né, uma dificuldade técnica mesmo da cirurgia, sabe? A abdominoplastia sem dreno, ela exige, né, uma maior, vamos dizer assim, um maior refinamento técnico, né, e uma maior destreza e sincronia, assim, da equipe cirúrgica, né, para você não causar um aumento do tempo de cirurgia muito, muito longo, tá? Então, isso é com o tempo que o cirurgião vai adquirindo, né? Mas não tem nenhuma contraindicação em fazer abdominoplastia sem drenos. As minhas pacientes, todas, a gente faz a abdominoplastia sem drenos, né? Sem exceção. Faz 7 anos que eu não utilizo dreno na abdominoplastia. E pode ser feito com cirurgias associadas, no caso, né? Eu vi que o doutor falou sobre lipo, então pode ser feita mama, rino. Sim, a principal associação da abdominoplastia é com a lipoaspiração, né? É raro a gente ter algum caso de abdominoplastia sem lipo, né? E também, então, fazer sem drenos é possível, sim, né? Mesmo com a lipoaspiração. E com outras cirurgias também, obviamente, né? Agora, aí entra num detalhe que eu vou comentar depois, quando a gente estiver falando mais sobre a segurança da cirurgia, que é a duração, né, dessas associações cirúrgicas, né? Vou falar mais para frente, né, mas só para dar uma antecipada, o ideal é que a cirurgia não ultrapasse 6 horas, né? Então, isso vai ser visto no planejamento de cirurgia durante a primeira consulta, obviamente, né? Tá? Uhum. E quanto tempo, em média, leva uma abdominoplastia? Ó, a abdominoplastia, ela, em 90% das vezes, 95% das vezes, vai envolver uma lipoaspiração junto, tá? Então, a duração da abdominoplastia não oscila tanto. Ela leva cerca de 2 horas e meia, aproximadamente, tá? O que vai mudar é a duração da lipoaspiração associada. Então, tem pacientes que você vai fazer uma abdominoplastia com lipo e é uma gordurinha a mais na cintura que vai ser retirada. Então, essa lipoaspiração acaba acrescentando 1 hora na cirurgia. Já em outros casos, que a gente tem pacientes com mais áreas de gordura localizada, essa lipoaspiração pode chegar até 3 horas de duração,
Aí você vai ter uma cirurgia que vai durar a lipoaspiração com a abdominoplastia 5 horas e meia, né? Então, a oscilação maior da cirurgia se deve ao tempo e à quantidade de áreas que vão ser necessárias para fazer a lipoaspiração. E pode ser feito também mini abdominoplastia sem dreno? Sim, como eu falei lá no comecinho, para qualquer cirurgia, né, que a gente vai envolver descolamento, então, na mini abdominoplastia, né, que é uma... Eu não gosto de usar esse termo, mas eu falo abdominoplastia modificada, em que a gente não mexe no umbigo, né, mas trata a diástase muscular, né, e retira o excesso de pele que a paciente tem. Também pode ser feito os pontos de adesão, né, e a não utilização dos drenos. Outra vantagem também desses pontos de adesão é que eles trazem a pele, né, para a nova posição com mais suavidade. Então, a pele chega embaixo, né, no abdômen, sem estar muito tensionada. Isso melhora o aspecto da cicatriz também do pós-operatório. Porque quando você faz sem os pontos de adesão, você joga a atenção mais naqueles pontos lá embaixo. E quando usa-se esses pontos para readerir a pele, você já vem aproximando aquela pele da nova posição. Então, você vem tracionando aos pouquinhos essa pele. Alguns autores chamam isso também de pontos de tração progressiva. Então, é a mesma coisa, pontos de adesão, pontos de tração progressiva ou pontos de Barude, né? Se referem à técnica de abdominoplastia sem dreno. Uhum. Obrigada, doutor. Imagina. Aqui acho que a gente já vai pular para a parte de cirurgia segura, que já foi respondida essas perguntinhas das meninas. Tá. Meninas, eu tô vendo que vocês estão enviando perguntas que não estão relacionadas à live. Então, o doutor vai responder depois e eu vou postar aqui na página, tá bom? E tem antes de... E a live vai ficar salva, sim. Tá, legal. Mas só antes tem uma pergunta que me mandaram também, se na minha abdominoplastia, né, é necessário mexer no umbigo, tá? Então, né, na minha abdominoplastia, o umbigo normalmente desce um pouquinho, tá? Então, não fica cicatriz, né, dentro do umbigo ou ao redor do umbigo, como na abdominoplastia, mas ele desce um pouquinho de posição, tá? Então, a indicação de mini abdominoplastia não é o foco da live, mas assim, é muito restrita, sabe? A gente tem que indicar com muito cuidado. Porque se o paciente já tem aquele umbigo um pouco baixo, ele pode ficar com um aspecto estranho, tá? E já que a gente falou, difere muito o tamanho da cicatriz? Porque acho que é isso que faz as meninas quererem a mini, né? A extensão da cicatriz ali na região, né, suprapúbica, ali na região onde fica a cicatriz da abdominoplastia, ela depende basicamente de quanta pele precisa ser retirada, né? Quanto mais pele a gente tira no sentido vertical, né, na altura, maior vai ser a extensão da cicatriz, tá? E eu falo para as pacientes no consultório que a gente sempre vai tentar dar o melhor contorno e o melhor formato corporal, tá? Com a menor cicatriz possível. Esse é o grande desafio do cirurgião plástico. A gente tem que ir atrás de técnicas e inovações para reduzir o tamanho da cicatriz, tá? Mas se você reduzir o tamanho da cicatriz e perder em contorno, aí muitas vezes não vale a pena, né? Então isso é muito conversado durante a consulta, né? E deixado claro assim, para o paciente as vantagens e desvantagens em tentar fazer uma cicatriz muito reduzida. Obrigada, então, doutora. Eu vou agora para a parte sobre a cirurgia segura, né? Segurança na hora da cirurgia. A primeira pergunta é: posso fazer hidrolipo em consultório? Então, assim, o termo hidrolipo, tá? Ele se refere a uma pequena lipoaspiração, né? Não existe uma cirurgia chamada hidrolipo, tá? Então, ela se trata, assim, de uma pequena lipoaspiração. Áreas que você vai usar uma quantidade de anestésico pequena, né, são permitidas, né, fazer em consultório. Entretanto, eu não recomendo fazer, porque
qualquer intercorrência que você tenha, né, você não vai ter estrutura para tratar e para atender, né, esse paciente. Então, a minha indicação é, mesmo cirurgias pequenas, né, fazer em um local, numa estrutura que tenha nível de segurança adequado, tá? Então, eu não gosto de fazer no consultório, eu prefiro sempre fazer em hospital, tá? O hospital que a gente opera é um hospital somente de cirurgia plástica, tá? Mas é uma estrutura hospitalar envolvida, Uhum. tá? Obrigada, doutor. Por que operar em hospital é mais seguro? Então, num hospital, né, a gente tem toda uma estrutura de equipe, né, e também equipamentos de segurança mais avançado que comparado com um consultório e com uma clínica, né? Então, começa desde uma escala de médico plantonista, né? Então, o hospital nunca fica sem um médico plantonista presente, equipe de enfermagem, né? Sempre com treinamentos frequentes também para situações de emergência, né? E também medicamentos diferenciados, equipamentos de segurança para qualquer tipo de intercorrência. Então, se na cidade, né, existem cidades menores em que não existe uma estrutura hospitalar especializada e voltada para uma cirurgia plástica, mas num local como Curitiba, que tem uma rede hospitalar, né, vasta, e existem hospitais especializados para cirurgia plástica, não vejo nenhum motivo, a não ser a questão financeira, né, de fazer uma cirurgia numa clínica, tá? Então, a diferença é um pouquinho maior no valor, tá? Mas você está investindo em segurança. Então, não, não tem argumento, né, para a gente operar numa clínica. Uhum. Quais os riscos que a paciente enfrenta ao operar fora do hospital? Então, assim, uma cirurgia plástica, né, para a gente avaliar o risco dessa cirurgia, isso já vai começar na consulta inicial, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais tempo agora, mas é um assunto bem importante. Assim, as pessoas às vezes não valorizam, assim, mas é interessante falar. Então, durante a consulta, a gente vai conhecer o histórico médico do paciente, hábitos, né, de vida desse paciente, se é tabagista, por exemplo, ou não, se faz atividade física ou não, se usa algum medicamento, e assim a gente vai conhecer os fatores de risco daquela pessoa, tá? Passado isso, a gente vai examinar o paciente e vai fazer o planejamento da cirurgia, né? Então, o planejamento da cirurgia vai envolver tudo que vai ser feito naquela cirurgia. Se durante esse planejamento a gente avaliar assim, poxa, a sua cirurgia vai ultrapassar 6 horas, que é o tempo que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda como o tempo de duração máximo para uma cirurgia ser considerada seguro, aí a gente já vai orientar o paciente que essa cirurgia tem que ser realizada em 2 etapas, né? Então você já vai analisar, né, já vai ter uma ideia, né, do porte de cirurgia e da estrutura de segurança que aquela cirurgia exige. Após isso, o paciente faz exames, né, que aí vão ser identificados fatores de risco também, que não são conhecidos somente na consulta médica. E com esses exames, vai fazer uma consulta com o anestesista do local onde vai operar, tá? Então, que riscos vai enfrentar, né, ao operar fora do hospital? Então, num hospital, você tem estrutura para fazer qualquer tipo de anestesia, por exemplo. A anestesia que mais é usada, né, vamos comparar com os Estados Unidos, que é um país referência em vários assuntos também, em segurança de cirurgia, a anestesia mais usada é a anestesia geral, né? Porque com a anestesia geral, o anestesista tem um manejo, um controle de todas as funções vitais do paciente. Então, ele sabe como que está a frequência respiratória daquela paciente, quanto que está oxigenando, até se o paciente está dormindo ou não, né, é possível monitorar. Então, você tem um nível de segurança na anestesia grande, né? E fora de um hospital, uma anestesia geral já, se não tiver um equipamento adequado, já fica comprometida, né? Então, aí já é o primeiro ponto, né, de diferença entre você operar num hospital a operar numa clínica, né?
a estrutura de segurança e a qualidade dos equipamentos que tem. Aí, após a cirurgia, também é um momento importante, né? Porque tem aquele período mais crítico após a cirurgia, que o paciente fica na sala de recuperação, né? Que ele normalmente fica lá 1 hora, 2 horas, dependendo do porte da cirurgia. E nesse período também fica, né, toda uma monitorização, né? Tanto com atendimento do anestesista ali presente, como da equipe de enfermagem que está ali atenta a monitorar os sinais vitais da paciente após as primeiras horas da cirurgia. E isso fora de um hospital que está com toda essa dinâmica, com toda a equipe multidisciplinar ali envolvida, alguns passos acabam não sendo assim rigorosamente cumpridos, né? Muitas vezes não ocasionam nada, mas em algum momento pode haver alguma situação de emergência e, né, todo mundo acaba arrependido. Obrigada, doutor. Foi bem interessante esse tema, porque às vezes as meninas perguntam: e é seguro fazer a cirurgia na clínica? É seguro fazer no consultório do médico? E, né, eu, pela página aqui, eu sei que é super perigoso fazer fora do hospital, né? Com saúde não se brinca. E saúde, e é uma cirurgia eletiva, né? Não é uma cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia que ela tem que dar certo, né? E existem riscos? Claro que existem, né? Mas você tem que cercar esses riscos, né? E minimizar eles ao máximo, né? E isso já começa, como eu falei no início, lá no planejamento da cirurgia, lá na primeira consulta com o cirurgião plástico que você escolher para fazer a sua cirurgia. E as muitas também vão pela questão de preço, ou até por acharem que, porque em consultório é mais tranquila a cirurgia, né? Não, mas é só no consultório, é tranquilo. A gente vê assim, que o valor da cirurgia, né, ela, claro que envolve a estrutura onde você vai fazer, né? E alguns medicamentos que são usados numa anestesia, por exemplo, modificam muito o custo final dessa cirurgia. Só para ter ideia, existem locais em que o custo do valor do internamento ele acaba sendo diferente se vai utilizar um tipo ou outro de anestesia. Isso, até perante ao Conselho Federal de Medicina, não é antiético, né? Porque o anestesista ele tem que estar tranquilo, né, para optar e escolher a melhor anestesia, né, para aquele paciente, sabe? São assuntos um pouco polêmicos até, mas que é importante o público ter assim conhecimento, né? Outro ponto extremamente importante, assim, em Curitiba eu acredito que não tanto, mas existem locais que um anestesista acaba cuidando de 2 cirurgias, né? Então esse é um outro ponto importante, né? Tem que ter sempre um anestesista para cada paciente que vai ser operado, né? Então no hospital que a gente opera são 4 salas de cirurgia e 4 anestesistas a cada dia, né, de trabalho. Porque senão acaba ficando cansado, né? Que nem o caso do cirurgião auxiliar com o cirurgião plástico. Sim, o cirurgião auxiliar é uma obrigação, né? As pacientes perguntam: pô, doutor, você opera com outro cirurgião? A gente sempre opera com outro cirurgião, porque é igual como se fosse um piloto de avião, né? Você tem lá o piloto do avião e tem o copiloto, né? Em alguma situação, se o piloto, né, no caso ali aqui seria o cirurgião, tem algum problema, passa mal na cirurgia, quem que vai finalizar aquela cirurgia? Então tem que ter na equipe um cirurgião plástico auxiliar para que esteja bem entrosado, que sabe, né, os passos daquela cirurgia, para em caso de uma necessidade extrema, né, que seria nessa situação, finalizar a cirurgia. Então, obrigada, doutor. Eu vou agora sobre Fast Track, que é a técnica de recuperação rápida. Okay. O que é a técnica de recuperação rápida? Então, o termo Fast Track Recovery, né, ele foi descrito pela primeira vez por um médico americano chamado Tebbets, né? Ele foi ele já faleceu há uns 2 anos, foi um dos cirurgiões que mais descreveu e mais publicou trabalho sobre prótese de mama, né, com a técnica dual plane, que é a técnica
que a prótese fica parcialmente atrás do músculo, tá? E ele descreveu já isso lá, né, no início de 2001, 2002, né, um protocolo que ele utilizava para encurtar o tempo de recuperação da cirurgia, tá? Ao longo do tempo, esse protocolo foi, durante um tempo, questionado, por outros, né, acreditado e aprimorado, né? E a partir de 2007, 2008, começou a ganhar mais popularidade, né? Um, um pupilo, né, do Dr. Tablets, que é o Dr. William Adams, também, que é americano, ele fez um livro em 2008 descrevendo assim minuciosamente como era esse protocolo, né, e quais os benefícios que traziam, né. Então, essa técnica de recuperação rápida, né, que a gente usa já há uns 4 anos, né, com os nossos pacientes, ela exige começa desde a consulta médica, né, assim, a escolha da prótese, né, a orientação do paciente, né, então, assim, é uma série de quesitos que a gente tem que ir preenchendo para ver se aquele paciente é um candidato a fazer ou não, né. Então, uma dúvida que às vezes os pacientes têm, acho que já é uma das perguntas que mandaram, é que se pode fazer a mastopexia junto com a técnica de recuperação rápida, né? E a resposta é não, né? A técnica de recuperação rápida, ela serve exclusivamente para colocação de prótese, né, simples, que a gente fala, né, que é só a inclusão do implante, né? Então, para cirurgias que precisam levantar a mama junto, né, que é a mastopexia, esse protocolo não pode ser utilizado, tá? Com esse protocolo, né, o paciente acaba tendo mais liberdade e independência no pós-operatório. Então, no mesmo dia da cirurgia, o paciente já, né, existem alguns exercícios que a fisioterapeuta da nossa equipe, né, orienta, ensina os pacientes no hospital a realizar, né, e esses exercícios visam alongar a musculatura da região peitoral para ter menos desconforto no pós-operatório, né? O paciente fica com a mobilidade dos braços livre, né? Então não precisa ter aquela restrição de segurar o braço, né? Não levantar o braço, né? Como era antigamente. Então o paciente pode elevar o braço completamente, pode dirigir normalmente após 3 dias, uma média, pode voltar às atividades do seu dia a dia, que não envolve esforço físico maior, após 24 horas da cirurgia, né? Então, traz uma série de benefícios e é importante frisar que não aumenta o risco da cirurgia, né? Então, a cirurgia, quando executada, né, da maneira que a gente executa já tem, porque com cuidado ali no descolamento, com a hemostasia prospectiva, né, que a gente queima todos os vasinhos antes deles sangrarem, né? Fazer esse protocolo não traz nenhum prejuízo, nenhum risco a mais ao paciente. Só traz benefícios. Uhum. E existe um volume máximo de ml que podem ser colocados? Porque eu vejo que tem algumas meninas que querem 500, 600, 400 e pouco. A escolha do tamanho da prótese é um passo extremamente importante, né? E para a gente fazer o protocolo de recuperação rápida, a escolha do tamanho da prótese tem que ser baseada no que os tecidos e o corpo da paciente permite, né? Então, durante a consulta, é uma série de medidas que são feitas da mama, da elasticidade da pele, né? São 5 pontos assim que são feitos medidas e explicado para o paciente. A sua prótese, né? O ideal é que seja tantos ml, né? Quando o paciente quer próteses maiores, né? A gente tem que se preocupar. Primeiro, o protocolo de recuperação rápida acaba não sendo aí possível fazer, né? Não existe um limite, assim, sabe, Mari? Isso vai depender muito de cada paciente, né? Mas aí eu sempre explico, assim, as desvantagens que existem em você ter uma prótese muito grande, né? Então, se você colocar, como você mencionou, assim, 500, 600 ml, isso aí é uso de exceção, né? Porque tem que avaliar muito bem qual benefício isso vai ter, né?
e o peso, né, que essa prótese grande vai causar na mama, né, do paciente e como isso vai evoluir não diria nem a longo prazo, ali a médio prazo, após 2 anos, por exemplo, né? Porque por mais que use, né, suturas laterais, né, que é o sutiã interno, deixe alça muscular para sustentar, 600 ml, por exemplo, é muito peso para uma pele suportar, né? Aqui uma próxima pergunta que ainda envolve se pode fazer masta ou não, né? Que é uma dúvida perguntaram se pode ser feito numa troca de prótese. Se alguém que já tem prótese pode fazer a próxima cirurgia um fast track. Tá. Se essa prótese, né, esse é um tema bem legal. Então, assim, se essa prótese já está atrás do músculo, tá? E não tem nenhum tipo de complicação com o implante, seja ruptura ou contratura capsular, é possível sim fazer a troca do implante, né, com o Fast Track Recovery, tá? Agora, se a prótese atual da paciente está na frente do músculo, né, muitas vezes a gente vai ter que colocar para trás do músculo e aí não é possível fazer, porque aí é uma cirurgia maior, que a gente vai ter que retirar aquela prótese da frente do músculo, fechar novamente a glândula na musculatura e aí depois fazer um descolamento da musculatura para colocar a nova prótese atrás do músculo. E aí eu não aplico esse protocolo no pós-operatório porque envolve, aí acaba envolvendo riscos desnecessários. Uhum. Perguntaram também se é possível colocar prótese de poliuretano nessa técnica. A prótese de poliuretano, né, ela não deve ser utilizada atrás do músculo, tá? A prótese de poliuretano, ela tem no revestimento dela, ela tem uma camada de uma espuma, né? E essa espuma faz uma reação ali dentro da mama, uma reação tecidual, em que essa prótese cria bastante aderência, né, dentro da mama, tá? E uma eventual troca dessa prótese é mais difícil do que uma prótese texturizada ou lisa, né? Então, ela ser feita atrás do músculo não é recomendado, inclusive até pelos fabricantes, tá? E a prótese de recuperação rápida, ela só é aplicada quando é usada a técnica do plane, que basicamente vai estar atrás do músculo. Então, não dá para usar a prótese de poliuretano e fazer a técnica de recuperação rápida. Né? Só serve para prótese texturizada ou lisa. Muito obrigada, doutor. Aqui perguntaram por que a dual plane tem sido a nova escolha dos médicos. Eu não sei se, assim, ó, a dual plane, né, como eu falei, ela foi descrita já em 2001, né? Desde a minha residência, que eu comecei lá em 2008, eu já usava a técnica dual plane, tá? Então eu acredito que a dual plane é como se fosse uma evolução da técnica submuscular, tá? Muita gente utiliza a dual plane, né? E alguns utilizam ainda a subfacial, né? Então, em alguns pacientes se beneficiam com a técnica subfacial, tá? Não acho que é uma tendência a usar mais o dual plane, talvez porque hoje a gente tem mais circulação de informação, mais gente falando, as redes sociais acabam, né, uma informação acaba circulando mais e todo mundo recebe mais informação, né? Mas eu acho que o que eu vejo entre os cirurgiões que operam no hospital lá, que ainda existe aquele cirurgião que não faz dual plane, né? Eu acho que é assim, não acho que é uma tendência a escolher sempre dual plane, não, né? Eu hoje acabo utilizando em 80% dos pacientes dual plane, né? Mas ainda tem paciente que se beneficia de uma prótese subfacial, sabe? Na maioria das vezes não, né? Mas não dá para falar que o dual plane é melhor para todo mundo, né? Acho que cada pessoa tem a sua indicação e vai ter a técnica que aquela paciente vai se beneficiar mais. E perguntaram também quanto tempo depois pode fazer academia ou voltar para o CrossFit. Então, eu vou falar da recuperação rápida, que é o tema da nossa live, tá?
Uhum. Na técnica de recuperação rápida, após 3 semanas, o paciente é liberado a fazer atividades aeróbicas, tá? E musculação de membros inferiores, tá? Musculação de membro superior vai reiniciar após 45 dias da cirurgia, tá? E o CrossFit reinicia junto, né? Então, após 45 dias já a gente libera para reiniciar o CrossFit. E como fica a cicatriz da Fast Track? Ela é menor? Não, a cicatriz, a gente dá preferência, né, por usar o sulco mamário, né? Então, aquela cicatriz embaixo, assim, da mama, tá? Isso para respeitar, né, pontos de segurança, né? Tem até alguns artigos que falam em 14 pontos de segurança, né, de cirurgia plástica das mamas. Então a gente usa o sulco. E o tamanho dessa cicatriz, tá? Isso independe em ser dual plane, né, que é a recuperação rápida, ou na frente do músculo. O tamanho dessa cicatriz vai depender, né, do tamanho da prótese. Próteses pequenas, né, vamos lá, próteses abaixo de 200, 250, cicatrizes menores, de 4 centímetros, 4 centímetros e meio. Próteses maiores, né? Cicatrizes maiores, porque a prótese precisa de um espaço para ser colocada com segurança. Tá? E em relação ao funil, ele traz benefícios para paciente mesmo? Ó, o funil, ele traz uma grande vantagem, né, de não haver manipulação da prótese pelo cirurgião, né, e também dessa prótese não ter contato com a pele do paciente, né. Então, o funil de Keller, né, ele protege o implante, né, na hora da colocação, tá? Protege a pele, né, porque a prótese, ao ser colocada, ela pode machucar um pouco a pele, né, na região, tá? Então, o funil eu acho que é um investimento que vale a pena sim, né? É um gasto a mais, obviamente, tá? Mas não é um gasto grande, né? Acho que é um gasto que vale a pena, tá? Porque não é essencial usá-lo, tá? Tem muito cirurgião que não usa, tá? Eu prefiro usar porque eu acho que é um custo, não é um custo extremamente alto, né? E traz vantagem sim, né? É inquestionável que traz vantagem, seja do ponto de vista de reduzir uma eventual contratura capsular, né, que é aquele endurecimento da prótese, pela prótese não ter tido contato com a pele do paciente, também com a luva do cirurgião. E melhora o aspecto da cicatriz também, porque a prótese não vai fazer atrito ali na pele, tá? Aí só para pegar um ganchinho, né, que falaram do tamanho da cicatriz, no próprio funil, né, isso é legal comentar, ele vem assim recomendado o tamanho da cicatriz a ser usada, né, conforme o tamanho da prótese. Então o funil ele vem, né, com as marcações e, por exemplo, a prótese 250, aí no funil está lá assim, 4,5 centímetros o tamanho da incisão, né? Acima de 250, 5 centímetros. Então você vai aumentando o tamanho da incisão e o tamanho da área ali do funil que você vai preparar ele conforme o tamanho da prótese. Uhum. E uma pergunta aqui também é: você pode fazer cirurgias associadas Com o método Fast junto com a Track, né? festa? Então, Isso. na cirurgia de recuperação rápida, o protocolo ele começa a ser aplicado na paciente cerca de 2, 3 horas após a finalização da cirurgia, tá? Então, quando a gente associa outras cirurgias na prótese de mama, esse protocolo acaba tendo uma certa, ficando um pouco comprometido, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma prótese de mama associada a uma lipoaspiração. Foi uma cirurgia que até eu fiz sexta-feira numa paciente, né? A lipoaspiração acabou demorando lá cerca de 3 horas, né? E aí o paciente não estava apta ainda a levantar, a fazer os alongamentos, os exercícios necessários para a gente ter todo o protocolo de recuperação rápida aplicado, né? Então, o ideal é fazer somente a prótese de mama. Esse que é o ideal pro protocolo de recuperação rápida, tá?
Perguntaram aqui também como é o pós-operatório da Fast Track. Eu sempre falo para o paciente assim, né? O paciente fala assim, eu não vou sentir dor. Não, não é verdade. Você vai sentir pressão do implante, né? E essa pressão que o implante causa ali nos tecidos, ele vai diminuindo com o passar dos dias, né? E conforme os teus movimentos, os teus alongamentos vão ficando, vão evoluindo, né? Então, uma paciente que segue certinho, né, o protocolo, normalmente ela sente maior desconforto ali, não digo grande, nos primeiros 2 a 3 dias, tá? Falar não vai sentir nada de dor, realmente assim, não, eu não acredito, né? A não ser que seja uma prótese pequena, né? A gente falando assim, próteses menores do que 200 ou até uns 200, e em pacientes que já tiveram amamentação, por exemplo, que daí aquele tecido já é um pouquinho mais frouxo e essa pressão da prótese acaba sendo menos perceptível, tá? Aqui uma pergunta relacionada ao Fast Track. A Camila perguntou se pode ser feita a incisão periareolar e axilar ou é somente pelo sulco. A incisão axilar, né, sem dúvida não dá para fazer para usar o método Fast Track. Porque torna a cirurgia muito maior, você tem uma área de descolamento da musculatura maior e uma região que o implante não vai estar estável, tá? Via areolar é uma cicatriz também que eu não utilizo mais, tá? Porque é sabido, já tem trabalho com nível de evidência bom, mostrando que as próteses colocadas pela areola têm mais risco de desenvolver contratura capsular. Porque quando coloca a prótese pela areola, mesmo usando o funil, por exemplo, ela vai ter contato com a glândula mamária, né? Porque ela vai atravessar a glândula. E o contato com a glândula, naquela glândula mamária existem bactérias que vivem ali. E essas bactérias podem ir e começar a fazer um crescimento bacteriano ao redor da prótese e aumentar o risco de contratura capsular. Então, a incisão que a gente utiliza para colocar prótese é o sulco mamário, tá? E o método Fast Track ele é descrito para incisão pelo sulco mamário. Obrigada, doutor. Perguntaram se pode dirigir depois de quanto tempo? Dirigir na cidade, eu libero após 3 dias da cirurgia. Tá? Na cidade. E fora Para na estrada? dirigir numa estrada, numa BR, uns 10 a 15 dias, aí vai depender muito de cada paciente, né, de como ela vai estar segura em relação a dirigir ou não, tá? Mas na cidade, cerca de 3 dias já é suficiente. E com que idade a paciente pode fazer essa cirurgia? Com que idade pode começar a fazer? Ou depois, até que idade pode fazer? Então, assim, a idade para uma paciente colocar uma prótese de mama, tá? Ela vai ter como referência, tá? O completo desenvolvimento daquela mama. E isso tem mais referência com a data da primeira menstruação que a mulher teve do que com a idade total. Normalmente, uma mama finaliza o seu desenvolvimento após 4 anos da data da primeira menstruação. Então, se a mulher teve a primeira menstruação lá com 13 anos, por exemplo, ela vai poder ser candidata a colocar uma prótese após seus 17 anos, tá? Isso também na consulta vai ser avaliado, como que estão os tecidos, como que é a pele daquela paciente, né? Eu já tive mais de uma paciente que vieram bem jovens ao consultório e que eu indiquei esperar um tempo a mais, porque aquela pele era muito firme, né? Então, uma pele muito firme, você colocar uma prótese, né? Você tem um risco aumentado de formar estrias. Então, tem que ver também se a pele, né, da mama está assim apta e boa para receber um volume de implante, tá? Agora, em relação à idade máxima, né, para colocar uma prótese, teoricamente não tem, tá? Mas vai muito de bom senso, né? Eu acho que a gente tem que ver a condição de saúde, né, do paciente, né, riscos envolvidos.
saber que toda prótese, né, um dia vai ter que ser trocada, e a tendência é a maioria dos cirurgiões hoje indicar trocar uma prótese preventivamente com cerca de uns 15 anos, né? Então tudo isso tem que ser avaliado, imaginar como se fosse uma balança, né? Onde a gente tem aqui os benefícios que aquela cirurgia vai trazer e os prejuízos que pode trazer. Então, tudo isso tem que ser ponderado, conversado para decidir se vale sim fazer aquela cirurgia ou não. Uhum. Em relação à prevenção das estrias, o que o doutor indica? O primeiro passo, né, não é escolher o tamanho da prótese baseado no que os tecidos do paciente permite, né? Então, na consulta médica, a gente mede a largura, né, da mama, né? Vou resumir assim, né? São mais medidas, mas só para entender. A largura da mama e num passo, né, desse exame a gente estica a pele do paciente, né? Puxa a pele assim para ter uma ideia, uma noção de quanto aquela pele permite ser esticada, ser expandida, tá? Então, o ponto começa já na consulta a prevenção daquelas estrias, tá? O uso de cremes anti-estrias também é recomendado, né? Não evita totalmente, mas ajuda. Então, né, tudo que for favorável, que trouxer benefício, a gente indica ser feito, tá? E existem alguns autores, isso não é assim consenso, que acreditam que a técnica dual plane, né, então a prótese atrás do músculo, provoca um menor estiramento da pele e com isso um menor risco de formar estrias, tá? Nenhum trabalho conseguiu assim provar isso, né? Porque é difícil você comparar uma paciente com outra, tá? Mas na prática a gente também percebe isso, né? Que, né, quando surgem algumas estrias, raramente essa prótese está atrás do músculo. Uhum. Aqui é uma pergunta bem interessante da Gabi. Ela perguntou se a Fast Track pode ser associada à correção de simastia. Tá. A cimastia é quando, eu só vou falar o que é para as outras pessoas que estão assistindo, né? A cimastia é quando a pele daqui do meio da mama está descolada, está elevada, tá? Então, existem graus leve, né, e graus mais graves de cimastia. Graus mais graves de cimastia vão exigir assim um cuidado no pós-operatório maior. Então, eu não indicaria usar o protocolo de Fast Track numa paciente que tem um grau mais alto, né, mais grave de cimastia. Agora, se for um grau leve de cimastia, em que a gente vai corrigir essa cimastia com alguns pontos de reforço aqui do sulco medial da mama, né, não vejo problema em aplicar o protocolo de recuperação rápida, tá? Então, acaba, né, a gente acaba repetindo muito essa frase, que cada caso é um caso, né? E para essa pergunta acaba sendo essa a resposta. Uhum. Aqui as perguntas acabaram, daí as meninas mandaram algo que não foi relacionado. Eu vou enviar para o doutor Tá, responder em vídeo. Aí o doutor me envia, eu reposto aqui e marco o doutor com as ótimo, respostinhas. ótimo. E fica melhor, né? Senão depois alguém vai procurar a live lá, daí vai ter um monte de assunto diferente, e daí não é do Não, interesse perfeito, do que as meninas estavam procurando. perfeito. Aí aqui ó, tem uma pergunta que é de modo geral. A Ana perguntou: aonde consigo agendar a primeira consulta? Tá. Então, o nosso consultório fica na rua Petit Carneiro, né, no bairro Água Verde, em Curitiba, tá? Você pode entrar depois no meu perfil e tem um link, né, ali na bio que você envia mensagem direto por WhatsApp para o telefone do nosso consultório para agendar a consulta. Essa consulta também pode ser agendada pelo site, né, que é www.dr, né, de Dr. Bongiolo.com, tá? Nesse site vai ter a agenda ali, né, e é bem dinâmico, porque se uma paciente desmarca a consulta, o horário já acaba ficando disponível de novo, tá? A gente tem também uma lista de espera de consultas atualmente, tá? Porque a demanda de consulta, a nossa consulta dura cerca de 1 hora, né? Então eu atendo segunda e quarta, né?
e terça, quinta e sexta ficam reservados somente para cirurgia, né? Então, segunda e quarta é exclusivo atendimento de consultas, terça, quinta e sexta cirurgias. E hoje, se você entrar lá na agenda, só vai ter consulta para janeiro, tá? Mas tem a nossa lista de espera, que aí a gente abre o consultório, né, nos sábados, tá? Para os pacientes que estão na lista de espera, né? Então a gente tem lista de todos, não digo todo sábado, mas tem esse próximo sábado eu vou atender, né? São 8 pacientes que a gente atende, tá? Quando tem essas listas de espera. Doutor, ainda aqui tem mais uma perguntinha que Ok. surgiu, que a gente ainda tem tempo. A Julie perguntou: consigo fazer rinoplastia junto com o método Fast Track? A rinoplastia, ela é uma cirurgia que ela tem assim uma duração extremamente variada, né? Fala assim, quanto tempo dura uma rinoplastia, né? Uma rinoplastia pode chegar a durar até 8 horas, né? Para ter uma ideia, né? Então, vai depender do nível de complexidade que é a rinoplastia, tá? Vamos pegar de uma maneira geral, assim, uma rinoplastia, né, em que usa-se a rinoplastia aberta, né, com enxertos de cartilagem, enfim, ela tem uma duração de 2 horas e meia, 3 horas e meia, tá? Associar a colocação de prótese de mama é sim possível, tá? Entretanto, o protocolo de recuperação rápida começa a ter um pouquinho de comprometimento, porque a gente não vai conseguir iniciar a fisioterapia do pós-operatório, que acaba sendo a reabilitação do paciente, depois de 2, 3 horas que acabou a cirurgia, tá? Mas dá para aplicar, sim, né? E vai dar um pouquinho mais de trabalho para a físio, né? Iniciar, né, esse protocolo, né? Mas sendo uma rinoplastia que não ultrapasse umas 3 horas de duração, dá sim para ser associada. E a anestesia, ela é geral? Ou Da, é então, efetiva? da prótese de mama, no hospital em que eu opero, a gente usa uma anestesia com máscara laríngea, tá? Como que é essa anestesia? A gente gosta de falar assim, que ela está entre uma anestesia geral e uma sedação, tá? A rigor é uma anestesia geral, mas não é entubada, né? O paciente fica com uma máscara dentro da boca, né? Para ventilar, né? E normalmente em respiração espontânea. Então, essa máscara, ela dá segurança para o anestesista deixar a paciente dormindo mais profundamente, né, conectado a um aparelho que, se o paciente não respira, esse aparelho acaba fazendo uma ventilação para o paciente. E aí a gente associa a anestesia local, tá? Então, é uma sedação com máscara associada à anestesia local, tá? A gente evita fazer a anestesia peridural alta, né? A peridural é aquela nas costas, tá? Essa anestesia, ela é uma anestesia um pouco questionável, né? Quando ela é feita muito alta, que seria na altura da mama, aqui na região torácica. Quando ela é feita mais para a região lombar, mais próximo do bumbum, ela é uma anestesia super boa, eficaz e segura. Já a mais alta, ela é uma anestesia que existem alguns relatos de complicações que, se puder evitar, é melhor. E tem muita diferença para raquidiana? A aplicação é parecida, né? Então, a hack, ela é usada nas costas também, uma agulhinha mais fininha, em que a agulha vai entrar completamente na coluna ali e vai colocar o anestésico dentro do líquido, né? Que é o líquor que tem ali na coluna. A peridural, ela já é um pouquinho mais superficial do que a hack, tá? Então, ela não vai chegar no canalzinho onde está a medula. Ela é feita num espaço antes de chegar no canalzinho onde está a medula. Por isso que ela pode ser feita até mais alta, né? Você pode fazer ela na altura da né, região torácica, região cervical, tá? Mas ela, para prótese de mama, fazer uma peridural torácica, ela acaba sendo uma anestesia muito, vamos dizer assim, muito grande para uma cirurgia que é possível fazer com sedação e anestesia local. E já que o doutor falou, né, tá em alta muitos preenchedores, né,
ácido hialurônico nos lábios, maçãs, tudo. A paciente que faz a fast track, ela pode aproveitar esse momento da anestesia, que ela tá toda anestesiada, para fazer aí umas transformações no rosto e não sentir dor? Não, pode sim. Aí vão ser procedimentos pequenos, né, que não vão aumentar a duração ali da sedação que o paciente está. Vai ser vamos dizer assim, 20 minutos a mais do procedimento, não tem nenhum problema em fazer, seja um preenchimento com gordura nos lábios, né, seja um botox, né, ou ácido hialurônico, enfim, dá para fazer sim, tá? E abrindo esse ganchinho, né, a gente usa muito, né, junto com a cirurgia de prótese de mama, preenchimento com gordura na parte medial da mama, né, para deixar as mamas mais juntinhas, tá? E essa gordura, a gente retira de alguma região que tem algum excesso, né, abaixo do umbigo, na região da cintura, tá? Ela é preparada. Normalmente a gente usa, assim, dependendo cada necessidade, mas coloca ali 30 ml, 40 ml, né, em cada mama, ou usa também para corrigir pequenas assimetrias, né? Se o paciente tem uma mama um pouquinho diferente da outra, você coloca um pouquinho de gordura naquela mama que é menor para melhorar aquela diferença. E frequentemente essa gordurinha acaba também sendo usada para preenchimento de lábios, suco, né? É bem comum essa associação, sim. Uhum. Doutor, ainda ficaram algumas perguntinhas, eu vou te mandar ali depois, daí você me manda o vídeo respondendo e eu posto aqui. Queria Ótimo. agradecer ao doutor pela live Não, muito e obrigado. obrigada às meninas que participaram também da live. Muito obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha esclarecido, né, alguns pontos de dúvidas e também acaba trazendo algumas outras dúvidas também, porque eu falo para os pacientes no consultório, quanto mais você fica sabendo de um assunto, mais dúvidas vão gerar, né? E é importante vocês sempre questionarem, conversarem, né, com o cirurgião que vocês vão optar, né, vão escolher, né? Você tem que se sentir segura e à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Uhum. É isso, então, boa noite, tchau, até a próxima. Boa noite.